Bom dia, Rafael Bizin, estrategista Santander Private Bank, 20 de janeiro. Apesar de os mercados externos ontem terem tido um bom desempenho, aqui no Brasil os ativos sofreram, mais em função dos ruídos locais mesmo. O Ibovespa então caiu 0,5%, o câmbio subiu 0,77% e as taxas prefixadas mais longas tiveram também alguma alta. Então lá fora o bom humor teve mais atrelado ao testemunho dado pela nova secretária de Tesouro dos Estados Unidos, a Janet Yellen, no Senado. Na verdade, ela não trouxe grandes novidades quando falou sobre a importância de o governo norte-americano implementar fortes estímulos fiscais. Afinal, o chefe dela, que é o presidente eleito Joe Biden, já havia feito discurso sobre o assunto e ela só está endossando a posição dele, como não poderia deixar de ser. Mas quando ela comenta sobre o estímulo fiscal, ela fala com mais assertividade, com mais propriedade, dado todo o conhecimento técnico e também a capacidade de comunicação. E também assim, se pelo lado dos gastos ela não trouxe nada muito diferente daquilo que já era sabido, foi animador para os mercados o fato de a Yellen insinuar que não é prioridade o aumento de impostos corporativos nesse momento, algo que tem que deixar para depois. E essa coisa de aumento de imposto corporativo é um assunto que está, sim, em princípio, no programa do Joe Biden. Tá? Mas, por hora, o foco é o socorro ainda vinculado à pandemia, aí, o pacote de socorro da ordem de 1,9 tri, mas que provavelmente, quando ele for aprovado, vai ser aprovado no montante menor. E também agora tem o foco naquele outro programa de recuperação ao redor aí de 2 tri, que deve ser apresentado talvez em fevereiro, mas esse é um programa, vamos dizer assim, que tem um prazo de execução mais dilatado. Ele pode acontecer ao longo de vários anos e se trata aí dos investimentos em infraestrutura, energia renovável e etc. Tá? Com esses elementos aí, a narrativa externa continua positiva no âmbito dos fundamentos, já que assim, a gente vê crescimento corrente e em perspectiva no exterior, tem os estímulos. As companhias, as empresas estão mostrando resultados positivos, a gente está vendo a safra de divulgação aí dos balanços, dos lucros nos Estados Unidos. No entanto, a gente tem que ter cuidado quando pensa em mercado, porque tem vários ativos cujos preços já subiram bastante e a gente nota no psicológico dos investidores que tem um certo otimismo, e quanto mais otimistas e mais condescendentes eles ficam, mais vulnerável o mercado se torna a eventuais surpresas negativas. Então, nesse contexto, algumas correções técnicas, aquelas quedas de curto prazo um pouco mais expressivas dos ativos, não podem ser descartadas. Tá? Essa é uma das razões pelas quais a gente tende a ficar um pouquinho mais defensivo até nas carteiras. Mas, enfim, esses eventuais declínios dos ativos aí também não precisam significar uma inversão da tendência positiva que a gente está vivendo para um mercado de baixa. Acho que não é isso, afinal, tem ainda muita liquidez, muito socorro em perspectiva. E diante dos declínios, parece mais razoável imaginar que eles vão representar oportunidades de compra do que qualquer outra coisa. Tá? Aqui domesticamente ecoam ainda os ruídos políticos, o noticiário sobre entraves à produção e distribuição das vacinas, bem como a necessidade aí de mais gastos públicos para preservar a economia, é o que está dando o tom. Além da dificuldade com a importação das doses prontas da Índia, que já falou que vai exportar para uma série de parceiros aí antes do Brasil, e também tem a compra dos insumos chineses para a produção local das vacinas, e essa compra também já está enfrentando atrasos. Aliás, um dos nossos produtores da vacina já destacou que a entrega de um lote que estava prevista para fevereiro deve ser postergada para março. Assim, a curva de imunização no Brasil ela tende a mudar de formato
prorrogando, né, o prazo para que a gente tenha um mínimo de normalidade nas atividades das pessoas. Como a gente sabe, essa lentidão no processo de vacinação em comparação ao forte ritmo das contaminações pode levar a novos lockdowns em determinadas regiões, ou a decisão voluntária das pessoas de restringir mais a circulação, especialmente dependendo aí de como tiver a ocupação dos leitos dos hospitais que estão dedicados aí à Covid-19. Né? Aliás, em muitos estados, essa ocupação já supera os 80%. É verdade que tem muita capacidade ou muitos leitos que podem ser construídos, né? Essa coisa de hospital de campanha e tudo mais, mas também, né, assim, os recursos humanos da saúde, né, todos os profissionais ali da linha de frente, eles também já passam por um enorme desgaste, vai ter problema de produtividade, então é um assunto bastante delicado, tá? Circularam aí notícias de que está em discussão a retomada do programa de preservação de emprego, aquele que, para evitar demissões, no ano passado, ele permitiu suspensão de contratos ou redução da jornada e de salário, né, mas com compensação parcial do governo, né, seguro-desemprego, coisa do gênero, o que eleva o gasto público. Tá? Lembrando que esse programa ele teve aderência bastante significativa, né, em 2020 e contribuiu de maneira importante para o desemprego não subir ainda mais. Em paralelo, também para tentar conter o ímpeto político, né, no desejo aí de estender ou fazer uma nova fase da ajuda emergencial, a equipe econômica está falando de forma repetida em diferimento de impostos, como feito também no passado, para ajudar o capital de giro das empresas durante alguns meses. Também está falando da possibilidade de antecipação do 13º salário dos aposentados do INSS e também do abono salarial. Mas tudo isso só se trataria de um deslocamento de receita ou despesa dentro do mesmo ano, então, né, não afetaria o orçamento de 2021. Para concluir, né, hoje o Banco Central vai encerrar a reunião de política monetária, em que ele deve manter a Selic em 2% ao ano, mas ele deve ou pode retirar a promessa, né, entre aspas, de que não vai subir os juros por um período aí mais prolongado. Né, uma mensagem mais conservadora no sentido de demonstrar preocupação com o risco fiscal, inflacionário, pode ajudar também a estabilizar mais o câmbio e até descomprimir, né, as taxas pré-fixadas mais longas, como a gente sempre diz. Essas taxas mais longas elas sobem às vezes para compensar a percepção de que pode estar havendo eventuais erros, né, na manutenção da Selic em patamar excessivamente baixo por tempo muito prolongado, o que poderia precisar aí talvez ser corrigido com mais aperto monetário no futuro. Eu fico por aqui, bom dia a todos.